E esses são os spoilers do capítulo 19 de Jujutsu Kaisen. Olha aí, eu acordado de madrugada. Vamos voltar. Ou talvez eu volte a fazer esses spoilers agora na reta final de módulo. Mas vamos lá. Eu usei o Gemini, tá, galera? Não tem uma tradução boa ainda, não. E inclusive as imagens com uma resolução boa, né? Mas vamos esperar sempre pro review completo só depois que sair o oficial, tá? Eu gosto de comparar as traduções e tudo mais. Mas vamos lá. O Yuji tá nesse capítulo, hein, galera? Olha aí, ó. Vocês vão saber, né? De alguma forma, né? Mas vamos lá. Parece que o título é Aprendendo Rápido, tá? Mas vamos lá. O Dabura, ele se movimenta super rápido, mas ele passa direto pelo Mahoraga, tá? Ele não tem como mirar direito, né? E ele evidentemente não tem como manobrar. E aí, né? E o Mahoraga, ele perde uma mão pelo esse deslocamento, né? Ele não consegue mirar de frente ao Mahoraga, né? Ele que passa pelo lado, assim, né? Ele leva uma mão do Mahoraga junto, né? E imediatamente o Dharma se adapta. Adapta automaticamente, né? Enquanto isso, na perspectiva do Mahoraga, do Dabura, né, o mundo ele tá multiplicado, tá tipo repetido várias vezes, né, várias vezes. E os prédios que estavam na frente do movimento eles desmoronam por causa da velocidade, do deslocamento, né. Parece uma luta de Cavaleiro de Ouro, isso aqui, né. O Dabura ele para reajustar, né, e ele ia atacar de novo, né. E pelo visual daqui parece que ele se imbuiu de luz, galera. Parece que esse negócio funciona com ele se imbuindo de luz. Até o traço dele, ele tá brilhando por dentro, né, o traço. E ele pensa, né, mais rápido, alcance a luz, né. E a luz está curvando, ele conseguiu curvar, né, e o Dabura ele prepara para acertar um chute no Mahoraga. Vem tipo um Rider Kick poderosíssimo aqui, né. Que ele já, mas o Mahoraga já regenerou a mão, tá? Ele já regenerou a mão do ataque anterior, né. E o Dabura pensa, tão pesado e esse calor absurdo, né? E o narrador fala, né, que enquanto mais próximo da velocidade da luz, o ar deixa de se comportar como um fluido e ele passa a se comportar como um sólido, né? E o Dabura ele cerra os dentes, né, porque ele tá queimando, né? E ele pensa no Dura e o Dura fala. Então, ele pergunta, então o que? E o Dura fala, alcance. E o Dabura do presente ele repete junto com o Dura da memória, né? Meio que dobra, né, a voz desse. É tipo um momento de anime, né? Um momento de anime. E ele pensa, alcance os guerreiros. E ele vira um raio de luz, tipo um raio de igualzinho quando o Yoga e o Shiryu lançaram o Seiya no pilar de Poseidon. E o Seiya virou uma flecha de luz. Igualzinho isso aqui. O Dabura vira uma flecha de luz, né? Tipo um raio de luz e ele acerta uma Mahoraga na cabeça, né? E do lado de fora é tipo uma esfera de luz, né? Que se concentra ali, né? E aí desintegra tudo ao redor. Os prédios juntos, desintegra tudo, né? E a gente vê o Dabura pousando no chão. Atrás ele faz aquela pose de herói, né? Do Super Hero Land, né? E ele vê o Dharma intacto, galera. O Dharma tá intacto. E eu não sei se o Dharma tá girando aqui, porque a gente não consegue ver a parte de cima do Dharma, né? Mas o Dharma tá intacto, ele tá brilhando no sol. E o Mahoraga já começa a regenerar, né? E ele pensa, né, que deve ser mais fácil de se adaptar à força bruta do que técnicas complicadas, né? E isso é frustrante, né? E então, pelo que ele falou aqui, eu acho que já adaptou sim. Primeiro adaptou a velocidade, depois adaptou a pancada dupla, né? A pancada máxima, né? Eu acho que já adaptou sim, pelo que ele fala aqui, né? Mas ele fala, apesar de isso ser frustrante, né? Ele pensa isso aqui, né? É a primeira vez que uma luta é agradável. Eu sinto isso profundamente. Eu quero lutar mais, de forma mais habilidosa, mais. Eu quero renascer como uma pessoa diferente. E na imaginação dele, ele tá dançando balé com o Mahoraga, galera. Ele tá dançando balé. O Mahoraga tá conduzindo o Dabura no balé, mano. Ele levanta a perninha, o Mahoraga, né? Mas isso ele tá imaginando, né? E aí ele volta à realidade, ele começa a chorar de dor, né? Tem algo de errado, né? E aí ele olha e a perna que ele usou pra chutar, ela tá completamente queimada. É tipo isso aqui também parece ser uma referência ao Night Guy, né? Do Guy. Do Oitavo Portão, parece que queimou a perna, né? Que fez contato com uma Mahoraga em super velocidade, queimou a perna todinha, né? Ela tá ela tá toda torta, tá toda queimada, sobrou só tipo o pouquinho do osso, dos ossos ali, né? E ele pensa, né? Essa perna tá atrapalhando. Eu deveria cortar fora e focar. E eu deveria cortar fora, né? E aí foca no olhar dele obstinado, né? Pra cortar a própria perna, né? Mas aí ele lembra que os humanos ofereceram tratamento, né? Ofereceram tratamento pro Maru. Ele sabe que o Sami está recebendo tratamento, né? Do que deveria ser letal, né? Do ataque que deveria ser letal, né?
E aí ele fala que a feiticeria da Terra aparentemente tem como curar, né? Aí ele pensa, como? Se a energia amaldiçoada é algo negativo, né? Como é que se cura com algo negativo, né? Aí ele lembra da energia que ele sentiu na espada do extermínio do Mahoraga, que ele destruiu, né? Algo diferente da energia amaldiçoada, né? Aí ele pensa, será que existe uma técnica que converta a energia negativa em uma forma de energia positiva? E aí ele pensa de novo, entendi. E aí ele regenera a perna. Ele regenera a perna e ele olha pro Mahoraga e ele fala, né? Todo felizão, a feitiçaria da Terra é muito avançada, né? Como se fosse um elogio, né? Ele falando, ele percebeu que o próprio Mahoraga é fruto da feitiçaria da Terra, né? E aí, infelizmente, corta pros buchas, né? A Miyaguni, ela tá palestrando pros feiticeiros, né? Palestrando traição, cangojo, essas porra, né? E algo sobre a situação das maldições menores fugindo com medo da luta, né? E invadindo as cidades próximas. Aparentemente, as maldições mais fraquinhas, elas não fugiram de primeira quando a barreira de Tóquio quebrou, né? Elas não saíram fora, né? Elas continuam em Tóquio. E aparentemente elas vão começar a fugir agora com medo dessa luta absurda. E eles estão com medo disso, do que vai acontecer, né? Vai vir uma onda gigante de maldições pequenas, né? Invadindo as cidades próximas, né? Essa página, traduzida pelo Gemini, ela diz que a Miyaguni é a Hana, hein, galera? A Hana é anjo. Mas eu acho que é um erro de tradução, né? Porque a Hana já morreu, pô. A gente já sabe que a Hana morreu, né? Então eu achei estranho isso aqui. O Gemini dizer que a Miyaguni é a Hana, né? A anjo. Ele fala inclusive a Hana é anjo, né? Os feiticeiros eles vão fazer um perímetro ao redor e a ordem é exterminar qualquer maldição que tente fugir de Tóquio, né? E aí corta pro Osuki e ele tá carregando uma arma enfaixada, né? E ele discute com os lemurianos, né? Que não é garantido que os humanos lutem honestamente, né? Seguindo as regras do combate, né? Então eles vão fazer um perímetro para impedir qualquer um de atrapalhar a luta, né? Atirem para matar se necessário, né? Mas os caras estão no mesmo prédio, porra. Eles estão no mesmo prédio esse tempo todo. E aí eles dão de cara com o parceiro do Yakomaru, com um novo esquadrão, né? Você lembra o parceiro do Yakomaru, aquele espadachim que parece o Príncipe Ada? Tem o cabelinho do Príncipe Ada, né? Ele já puxa a espada e o Osuke ele puxa a arma dele, né? Parece um arco, tipo um arco assim, que tem a mesma postura para atirar, né? Mas não dá pra ver os detalhes, né? E aí corta pro lado de fora do prédio e nós temos Yuji Itadori, finalmente, né? Tá muito estranho esse Yuji aqui, galera. Tá parecendo o Megumi. A gente não consegue ver direito o rosto, mas tá muito parecido. O corte de cabelo tá parecido com o do Megumi, tá parecido com o ar do Megumi. Óbvio que é um desenho diferente, né? A gente não viu ainda o Iwasaki desenhando o Yuji, né? Mas tá muito parecido com o Megumi. Eu achei muito estranho isso aqui, né? Até o ar tá meio parecido com o ar do Megumi, né? Mas o rosto ainda tá coberto, a gente não consegue ver direito, né? E aí ele fala, humanos, simurianos, aqui, eu sabia que isso ia acontecer. E aí ele faz uma convergência, né? Ele prepara um sangue perfurante, né? A gente vê que ele prepara um sangue perfurante. E o Mino, ele chega correndo e ele fala, essa área tá fora dos limites, né? Pra sair fora, isso aqui é para ser evacuado, né? Porque ele acha que o Yuji é um civil. Mas o Yuji responde, sangue perfurante. E ele atira uma quantidade absurda de sangue perfurante, galera. Que vão acertando todo mundo. Ele lança uma flecha só que vai se dividindo em outras flechas. Ela vai acertando todo mundo no caminho, né? Acerta a turma do Osuki, né? O Osuki grita, e o esquadrão, acerta o esquadrão do Príncipe Ada, né? E por fora a gente vê que o sangue jorra de todos os andares do prédio, como se o prédio tivesse sido acertado por uma avalanche de sangue, né? Uma tsunami de sangue, né? E é um sangue perfurante teleguiado, aparentemente, né? Porque era pra acertar só quem tinha energia amaldiçoada, eu acho. E o Yuji fala, né? Ele bate as mãos assim, né? E ele fala, será que eu exagerei? E aí o Mino reconhece, né? E ele finalmente grita, Itadori Yuji! E esse é o fim do capítulo. O Mahoraga, quer dizer, o Dabura, ele não chegou nem perto de 1% da velocidade da luz. A gente tava especulando, 5% da velocidade da luz seria o suficiente a uma bomba atômica, né? Ele não chegou nem 1%, galera. Tá muito fraco ainda, tá muito fraco, né? E esse ataque não vai ser mais efetivo, porque o Dabura já adaptou 2 vezes a esse ataque na velocidade da luz. Então não dá mais pra fazer essas coisas, né? Esse Yuji, ele tá parecendo o Megumi mesmo, tá meio estranho, porque quero a opinião de vocês aí. Não tem uma imagem de alta resolução, isso aí. Então, mas vocês prestem atenção, tá parecendo o Megumi, né? Mas vamos esperar a tradução completa. Eu espero que esse negócio da Hana seja erro de tradução, tá?
Eu quero que talvez a Miyaguni seja filha da Hana com o Megumi e não filha do Uyui com a irmã dele. Será? Não sei, estranho isso aqui, né? Mas é isso, né? Esses são os spoilers. O review do capítulo 18 deve sair ainda hoje, tá? Talvez saiam 2 vídeos hoje. Ou então lança amanhã, dependendo aqui, tá? Tava tendo reforma aqui em casa, por isso que eu tô acordado de madrugada. Porque eu fui dormir cedo, tava muito cansado. E eu fui dormir cedo, por isso que eu tô acordado agora de madrugada. Mas é isso. Tenha um excelente resto da semana e até mais, galera. Tchau, tchau.